aqui de vocês. Eu consegui, acho que não sei se é sem som, ou se eu compartilhei o link do vídeo mesmo. Eu acho que até que se eu deixar só a imagem, ele já me proíbe. Então, tá anotadinho aí no caderno de vocês, por que eu vou fazer esse tipo de lançamento no vácuo. Agora eu vou abrir para vocês, antes de eu voltar aqui no PowerPoint, vou mostrar para vocês um simulador que eu vou usar aqui nas aulas de lançamentos, tá? Vou compartilhar aqui o link com vocês. Opa, que Gráucia. E Layar, vai, clica aqui em cima que ele aparece de novo. Tá sem URL. Eu apaguei aqui. Eu precisava que ele aparecesse. Tá aqui, Pet Colorado. Deixa eu compartilhar com vocês, depois vocês brincam em casa. No e-book também tem esse link, tá? Tudo que eu compartilho aqui com vocês, que eu mostro aqui para vocês, tem no e-book da sala. Então, compartilhei. Então, falando um pouquinho desse simulador de lançamentos. Eu vou começar pelo lançamento vertical, depois eu vou falar do horizontal, depois eu vou falar do oblíquo, só diferenciando eles. Então, aqui eu tenho, do lado esquerdo, um cilindro, e sobre esse cilindro está representado aqui um canhão. E esse cilindro, ele está a 10 metros de altura, tá? Aqui em cima eu tenho duas lupas para aumentar, ampliar a tela, né? Ou reduzir a tela. Aqui embaixo do cilindro eu tenho escrito rapidez, 15 metros por segundo, 20 metros por segundo. Então, na verdade, não é a rapidez, isso aqui é a velocidade, tá? Eu vou estabelecer aqui uma velocidade de 15 metros por segundo, que é aqui ele me deu o site, a princípio. Tem uma borrachinha para eu apagar o lançamento. Tem aqui o Start, esse botãozinho vermelho que vai acionar aí o lançamento de um objetos. Pauso a hora que eu quiser o lançamento. Posso fazer em velocidade normal ou lento. Eu vou colocar em lento. Tem um alvo que eu consigo deslocar para a direita, para a esquerda. Tem um homenzinho aqui, uma estátua, acho que do Homero, sei lá, de quem, de bermuda. Essa aqui eu não consigo mexer nela, não sei nem por que ela tá aí, mas eu não consigo mexer nela, tá? Então, tem um alvo que eu consigo deslocar com o mouse. Aqui em cima, do lado direito, eu tenho instrumentos de medição, isso é, eu faço o lançamento, eu consigo saber o instante que ele está numa determinada posição, a distância horizontal e a altura, se eu arrasto ele aqui para o meio da minha tela, e tenho aqui também uma trena, tá? Para medir distâncias, caso eu queira, apenas distâncias e não tempo, tá bom? Temos aqui, ainda do lado direito, o objeto que eu posso lançar uma bala de canhão, eu posso lançar esse obus, que eu não sei o que é, eu posso lançar a bola de golfe, eu posso lançar a bola de beisebol, mas não importa o lançamento que eu faça, posso lançar um piano, tá bom? Um humano. Nós estamos analisando situações no vácuo. Tá vendo que não está clicado aqui resistência do ar? Se eu clicar resistência do ar, eu já sei o que vai acontecer. Na minha situação vai ter ar envolvido. Se tem ar envolvido, aí vai fazer diferença a massa do objeto, o diâmetro desse objeto? Com certeza vai, tá bom? Aqui embaixo eu tenho vetores de velocidade, então velocidade total, as componentes, e ainda o vetor aceleração. Lá embaixo, aqui da minha tela, tem a casinha, que é a minha tela inicial, onde eu tenho todos os movimentos na tela que eu mostrei para vocês. Aqui eu tenho a situação que eu posso analisar componentes de vetores velocidade, vetores aceleração, vetor força. Como eu ainda não estou falando em força, eu não vou usar essa abazinha aqui de vetores. Arrasto é onde eu vou levar em consideração o diâmetro dos objetos que eu estou soltando, tá? Então, eu posso escolher lá a bola de boliche, mudar o diâmetro dela, mudar a massa, tá? Mudar a altitude que eu vou lançar. De novo, eu tenho aqui as componentes dos vetores, só que agora vai aparecer o vetor força, tá? Porque agora eu estou colocando situações que tem arrasto, e posso ainda entrar nessa situação lab, que é a última, onde eu escolho também massa, diâmetro, só que aqui eu posso trocar a aceleração da gravidade, tá? Eu posso colocar aí a gravidade em qualquer outro planeta que não seja a Terra.
Na Terra, a aceleração da gravidade é 9,81 aproximadamente. E aqui embaixo eu posso escolher a resistência do ar, se eu quero com muita resistência ou se eu quero com pouca resistência, ok? Então, eu estou na situação que não tem resistência do ar, tá? Analisando com vocês. E estou aí na situação também que a gravidade é na Terra, tá? Estou olhando aí o mais básico possível. Então, vou começar a falar do lançamento vertical, vou deixar sem altitude nenhuma, estou abaixando aqui o canhão, para ele ficar no mesmo nível desse homenzinho que está aqui, olhando do lado direito aparece 0 metros, e eu vou elevar esse canhão, mudando aqui o ângulo dele com a horizontal, até um ângulo de 90 graus. Eu vou fazer um lançamento na vertical. Então, 90 graus com a superfície, 15 metros por segundo é a velocidade do lançamento. Em câmera lenta, por enquanto eu não vou pôr vetores, eu vou apenas dar um start e vou lançar aqui uma abóbora. Bom, o que eu observo quando eu lanço essa abóbora? Essa abóbora vai subir a uma determinada altura, ela para, inverte o sentido do movimento e retorna. Se eu pegar o meu instrumento aqui do lado, ó, para cada bolinha que eu tenho representada aqui na minha tela, vou aumentar um pouquinho, para cada bolinha que eu tenho aqui representada, toda vez que eu coloco o instrumento em cima, eu vejo o instante que ele passou por essa posição. Distância é na horizontal, ele não se movimentou na horizontal, mas eu tenho aí a altura. Então, para cada instante, eu sei a altura que esse objeto estava. Tá certo? Então, vou devolver aqui o meu instrumento para o local dele e vou aqui diminuir minha tela. Vou limpar a tela de novo, tá? Aí, se eu quiser olhar o comportamento dos vetores, vou olhar velocidade. Então, componentes da velocidade, eu vou olhar. Vou lançar de novo, tá? Novamente o lançamento. Olha o vetor velocidade em verde bem grande. A abóbora atinge a altura máxima e o vetor inverte. Tá? Então, ele vai diminuindo na subida, o meu vetor velocidade, some, e aí ele começa a aumentar com o sentido contrário. Então, um movimento progressivo para cima e um movimento retrógrado para baixo. Aí, se eu não quiser ver o vetor velocidade, eu quero ver o vetor aceleração. No caso dos lançamentos que a gente está olhando, só tem uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade é sempre na vertical para baixo. E vejam que o tamanho do meu vetor aceleração, ele não muda de tamanho na subida, ele não muda de tamanho na descida, ele mantém sempre o mesmo tamanho, exatamente porque nós estamos falando de casos de aceleração constante. A aceleração é sempre aproximadamente 10 metros por segundo. Vejam que quando eu lanço essa abóbora, ela atinge uma altura, se eu pegar aqui o meu instrumento, eu vejo que a altura máxima que ela atinge é de 11,47 metros, tá bom? Agora, ao invés de lançar abóbora, eu vou lançar um piano, coisa mais normal, né? Colocar um piano dentro de um canhão e lançar na vertical para cima. Então, tá lá o piano subindo. Vejam que a altura máxima que o piano alcança é a mesma altura da abóbora. E por que é a mesma altura? Porque a massa não está influenciando. O formato não está influenciando. Por quê? Porque eu tenho ausência do ar. Aí, se eu não quiser lançar um piano, se eu quiser lançar um humano, vai lá, lança o humano no canhão. Opa, diminuir a velocidade aqui, tem que ser com a mesma velocidade, senão dá alturas diferentes, né? Então, lançando aí o humano vai subir, legal que ele inverte ali, né? Ele dá uma voltinha lá em cima, uma pirueta, e aí ele começa a descer, atingindo também a mesma altura. Então, não importa o que eu solte aí, a altura vai ser a mesma, tá? Aí, se você não tivesse soltado do chão,
Você poderia ter soltado de 2 metros de altura? Sim, poderia ter soltado aí de 2 metros de altura, com uma velocidade um pouco menor, até 10 metros por segundo. O que eu observo? Eu observo que as mesmas coisas acontecem. Só não vai atingir a mesma altura porque eu diminui bastante a velocidade, tá? Mas agora, ó, ele subiu, saiu dos 2 metros, inverteu o sentido do movimento e desceu até o solo, tá? Ele não parou nos 2 metros. Posso aumentar a velocidade para 17, 18, 20 metros por segundo. Quanto maior a velocidade inicial, maior a altura que esse humano vai atingir. Então, ó, a 20 metros por segundo, ele foi bem mais alto do que a 10 metros por segundo. Bom, aqui eu reduzi para que vocês consigam ver, ó, que a 20 metros por segundo, ele atingiu uma altura maior do que a 10. A 10 ele ficou aqui embaixo, tá um pontinho verde aqui, ó. Ele subiu um pouquinho, quando ele subiu 20 metros por segundo, ele subiu mais. Então, esse aqui é o nosso lançamento vertical. Eu posso modificar a altura inicial do meu lançamento, mas o meu objeto só se move em uma direção. Que direção que ele vai se movimentar? Na direção do eixo X, ok? Agora eu vou fazer um lançamento, que é o lançamento que nós chamamos de lançamento horizontal, tá? O que vem a ser o lançamento horizontal? Para começar, o lançamento horizontal, ele não acontece do solo, tá? Ele vai acontecer sempre a uma determinada altura em relação ao solo. Ah, mas agora não é formando um ângulo de 90 graus com a horizontal. É formando um ângulo de 0 graus com a horizontal. Então, estou colocando aqui meu objeto, vou pôr aqui a 10 metros de altura, 0 graus com a horizontal, e vou fazer aqui um lançamento do tal do humano, tá bom? Vamos ver se eu acerto aqui o alvo. Tá 15 metros por segundo, vou deixar o alvo aí onde ele tá, e vou fazer o lançamento do humano, ok? Opa, quase que eu acertei o alvo. Então, vou trazer o alvo um pouquinho mais para cá, agora acertei o alvo, pronto. Vou fazer o lançamento de novo desse humano, para ver agora se está certinho ali a posição que eu quero que ele caia. De novo, para cada bolinha que aparece aí na minha simulação, eu tenho o tempo, agora eu vejo a distância na horizontal, sempre essa distância é comparada com o pé dessa torre, tá? Aqui tem um eixo no meio do canhão, ó, tem um eixo aqui no meio do canhão, dizendo distância 0, tá? Altura 10 metros, então sempre que eu tô deslocando é em relação a essa distância 0 que eu tô medindo a posição horizontal dele. E vejam a altura, deixou de ser 10, passou a 7,6, passou a 6,85, passou a 5,1, depois ela passou a 2,94, até que chegou aqui embaixo, que a altura é 0. Vetores. Vamos dar uma olhadinha nos vetores. Primeiro, a trajetória não é uma linha vertical. A trajetória aqui é metade de um arco de parábola, tá? Vetores, velocidade. Eu vou ter duas componentes agora. Eu vou ter uma componente no eixo X, horizontal, e uma componente no eixo Y, que está na vertical. No eixo X, vejam que o vetor velocidade não muda de tamanho. No eixo X, o tamanho dele é sempre o mesmo. Por quê? Porque não tem ar no meu problema. E não tem aceleração na horizontal. Não tem nenhuma força empurrando ele para ele ir para frente. O canhão empurrou, saiu do canhão, não tem mais forças na horizontal. Porém, na vertical, ainda tem aceleração, que é a aceleração da gravidade. Então, ele começa com uma velocidade na horizontal, no eixo Y, bem pequenininha, e ela vai aumentando com o passar do tempo. Se eu olhar a velocidade total, ela vai ser um vetor tangente à trajetória. Olha aí, ó. A velocidade total é sempre tangente à trajetória. Mas aí eu posso decompor essa velocidade total, pensando em componentes no eixo X, componentes no eixo Y
E aí eu vejo que a componente no eixo X não muda, a única coisa que muda é a componente no eixo Y, tá? Se eu quiser, eu posso pensar nos meus vetores de aceleração, vou colocar aceleração total e componentes, na verdade, só tem aceleração na vertical, que não muda de tamanho. Situação muito particular, sem resistência do ar. Depois em casa, se vocês quiserem, vocês brinquem aí com resistência do ar, tá? Se não fosse um humano, se fosse um piano sendo lançado, eu ia observar que o piano agora vai cair em cima do humano. Olha lá, um acidente aí, mas o humano continua lá firme e forte, não importa quantos pianos eu lance em cima dele, ok? Aí, se fosse uma bola de beisebol também ia cair na mesma posição. Nossa, nem dá para ver a bola de beisebol ali. Ó. Deixa eu trocar aqui, acho que a abóbora dá para ver. A bola de beisebol é muito pequenininha. Vamos lançar uma abóbora aí. Ah, um carro. Um carro é um negócio que a gente sempre lança, né? Faz sempre lançamentos de carros aí, ó. Então, o carro também vai cair na mesma posição, embora tenha massas diferentes. Então, diferença até agora de lançamento vertical e lançamento horizontal. O vertical acontece só no eixo Y. O horizontal, ele acontece no eixo X e no eixo Y. Porém, a trajetória é meio arco de parábola, é metade de uma parábola. Meu objeto está rolando sobre a mesa acaba. Ele não simplesmente despenca, não é desenho do Papaléguas, que ele sai correndo, aí ele descobre que acabou a superfície, né? Então, quem já assistiu o desenho do Papaléguas percebeu que ele sai correndo, opa, não quero pôr para baixo não, ele vai sair correndo e vai parar num determinado instante, olhar para baixo, ver que o chão acabou e aí ele cai na vertical. Isso não acontece na prática, tá? Independente de ter ar ou não. A gravidade não passa a atuar só no instante que ele olhou para baixo. Lançamento oblíquo. Eu vou colocar aqui no chão, depois eu faço sem ser do chão, tá? Esse é comum em jogos de futebol. O que acontece no lançamento oblíquo? Ele não forma 0 graus, ele não forma 90 graus com a horizontal. Ele forma qualquer ângulo diferente de 0 e 90 graus. Por exemplo, um ângulo de 35 graus com a horizontal. Lá vou eu lançar um carro com um ângulo de 35 graus na horizontal. O que eu observo que acontece nessa situação, tá? Aí o que eu tenho? Eu tenho o carrinho descrevendo uma trajetória que é meio arco de parábola, tá bom? Então tá aí, ó, meio arco de parábola, opa, meio arco não, a parábola inteira, né? No lançamento oblíquo horizontal é que foi meio arco de parábola. Aqui o lançamento oblíquo é um arco de parábola inteiro. Pega um instrumento de medição. Eu sei para cada bolinha, um instante, distância horizontal, altura máxima, ó, aqui em cima, a altura máxima, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho a tela, tá muito pequenininho aqui, ok? Então, consigo ver a altura máxima, tá em verde, aqui, ó, para nós. E eu posso analisar o que acontece aqui com os vetores velocidade, por exemplo. Então, o meu objeto, ele sai com uma velocidade, de novo, tangencial à trajetória, tá? Na subida, essa velocidade aponta numa diagonal para cima, na descida eu tenho uma diagonal para baixo. Quando eu olho as componentes da velocidade, eu tenho componentes no eixo X e no eixo Y, mas as componentes do eixo X se mantêm constante. Olha lá, no eixo X, a componente não muda de tamanho, tá? Ela muda de tamanho apenas no eixo Y. E aí, o que eu vejo que acontece com o meu vetor velocidade no eixo Y? Na subida, ele aponta para cima. Aí tem um instante, que é lá no vértice aqui da minha trajetória, ele inverte o sentido do movimento, então vai diminuindo, e inverte o sentido do movimento e começa a descer. Então, na subida, a velocidade no eixo Y diminui, e na descida, a velocidade no eixo Y
aumenta. E o vetor aceleração? Onde está o vetor aceleração? Sempre na vertical para baixo. E aí não faz diferença se é o carro que eu estou lançando, não faz diferença se é o humano que eu estou lançando ou se é um piano, ok? Não tem ar envolvido na situação. Faz diferença a velocidade inicial do lançamento? Claro que faz. Ó, aumentei a velocidade inicial. O que acontece quando eu aumento a velocidade inicial? Ele vai cair mais longe. O alcance é maior. Faz diferença se eu mudar o ângulo do lançamento? Faz. Até o ângulo de 45 graus, eu tenho alcance máximo. Então, é o mais longe que ele consegue ir é para um ângulo de 45 graus. Voltei para a velocidade aí de 15 metros por segundo, tá? Para ângulos menores do que 45 graus, ele cai mais perto do canhão. Então, posso estar com a mesma velocidade inicial, mas ó, o ângulo é pequenininho, e aí quanto menor o ângulo, mais próximo ele cai. 45 graus, ele vai ter o alcance máximo. Depois, se eu aumentar, colocar ângulos maiores do que 45 graus, olha o que acontece. Ele não tem um alcance muito grande, ele sobe muito, tá? Mas aí ele vai começar a cair cada vez mais próximo do canhão. Então, todos os lançamentos que eu estou fazendo são com as mesmas velocidades aí, ó. Só um que eu fiz com velocidade diferente, tá? Mas em todos eles eu estou descrevendo aí um arco de parábola. Quanto maior o ângulo, tá? 85 graus agora, ó. Mais alto ele vai, mais tempo ele demora aí para cair também, tá? E aí eu observo que ele vai caindo cada vez mais próximo, até que no ângulo de 90 graus eu tenho um lançamento do tipo vertical. Mas precisa ser do solo? Não. Eu posso elevar aqui o canhão, estou elevando aqui em 3 metros, colocar aqui um ângulo de 15 graus, vamos ver onde ele cai, num ângulo de 15 graus. Um ângulo de 15 graus, ele não atingiu o alvo. Vou aumentar o ângulo para um ângulo de 20 graus. Então, estou mantendo a mesma velocidade inicial, estou modificando apenas o ângulo, já atingiu o alvo. Se eu aumentar mais ainda um ângulo de 30 graus, ele começa a ir cada vez mais longe, tá? Só que agora ele não saiu do chão, ele saiu de uma determinada altura, então ele não está descrevendo a parábola tão completa como na situação anterior, tá? Agora, com um ângulo de 40 graus, ó, cada vez ele está indo mais longe, só tem a aceleração da gravidade, para um ângulo de 45 graus, onde ele vai cair. Agora ele está subindo mais, ok? Para um ângulo de 60 graus, ele já começa a diminuir o alcance, ó. De novo, eu acertei o alvo, tá? Para um ângulo de 60. Aí eu posso colocar 90, aí eu vejo que é na vertical, 75 graus, ó, começa a cair mais perto do canhão, ok? Então, são esses 3 tipos de lançamentos que nós vamos estar estudando. Vou sair aqui do simulador, vou voltar aqui para o Meeting. Opa, eu fechei aqui. Aí, Laia. Vocês ainda estão aí, porque eu sei que vocês estão aí, mas é aqui em cima que eu tenho que mudar. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Compreendeu a diferença entre os 3 lançamentos? Vertical, forma um ângulo de 90 graus com a horizontal. Aí depois a gente tem o horizontal, que forma um ângulo de 0 graus, e o lançamento oblíquo, que é comum aí nas partidas de futebol. Belezinha? Depois brinquem lá no simulador, coloquem a resistência do ar para vocês verem o que acontece. Fica bem legal quando tem resistência do ar, tá? Lembrando que a massa não interfere. Quem quer entender, fazer um experimento simplesinho em casa para ver que a massa não interfere na queda, vou dar uma sugestão aí, ó. Experimentinho de física bem bobo em casa.
Falar, olha, a massa vai interferir na queda dos corpos? Não, eu provo que a massa não interfere. De que maneira? Se eu pegar uma folha de papel, a folha do caderno, abertinha assim, ó, e soltar essa folha do caderno. Soltei. Minha mão estava aqui embaixo, eu simplesmente fui lá e tirei a mão aqui debaixo da folha. Como é que a folha cai? Ela cai indo um pouquinho para lá, ela cai um pouquinho para cá, ela vai fazendo isso aqui até chegar no chão. Ela tem uma massa o quê? De nem 10 gramas, ela é muito levinha, vamos pôr aqui 0,01 grama, bem levinha a massa. Uma folhinha aí de papel vegetal. A massa, pega ela e faz uma bolinha dela e solta. Ela continua tendo 0,01 gramas. Só que aí ela vai cair na vertical, gente. Ela não vai ficar oscilando de um lado para o outro até cair. Quem quiser, segura uma esticada e a outra numa bolinha e solta as duas ao mesmo tempo. A bolinha chega no chão primeiro. E as duas têm mesma massa. Então, a massa não interfere na queda dos corpos, no tempo de queda. Tá certo? O que vai interferir? O que vai interferir é o formato desse meu objeto. Por quê? Porque quanto mais extenso ele for, quanto mais área ele tiver, maior a influência do ar sobre ele. Aqui eu tenho um GIF para mostrar para vocês, que eu peguei, não sei onde, no GIFs de física da internet, mostrando os gráficos do movimento vertical. Eu estou estudando o movimento vertical agora. Esquece o horizontal, esquece o oblíquo um pouquinho, tá? Nós fizemos 3 tipos de gráficos já. Nós fizemos gráficos de posição em função do tempo. E aí nós vimos que quando tem aceleração, o gráfico é uma parábola, ou com concavidade para baixo, ou com concavidade para cima, quando tem aceleração. Nós vimos que o gráfico da velocidade é uma reta, que aí pode estar no primeiro quadrante, no segundo quadrante, vai depender se o movimento é primeiro quadrante ou quarto quadrante, vai depender se é progressivo ou se é retrógrado, tá? Para cima ou para baixo, se é acelerado ou se é retardado. E vimos o gráfico da aceleração. Aí o nosso gráfico da aceleração é sempre uma reta paralela ao eixo do tempo, tá? Ah, mas nós vimos gráficos lá na lista que fazia isso aqui. Joia, estava variando a aceleração. Durante um tempo ela era constante, depois durante outro tempo ela era constante, mas tinha aqui um instantezinho aqui que ela mudava, tá? Aqui no meu GIF, olha aqui para o GIF agora, ó. Tem uma bolinha verde aqui, ó. Eu vou analisar essa bolinha verde subindo e descendo. À medida que ela sobe e desce, eu vou olhando o que acontece com a posição Y, porque tem aceleração, tá? Então, o que vai acontecendo com a posição Y? Cada vez ele vai percorrer distâncias, alturas diferentes. Por quê? Porque a velocidade dele diminui na subida. E depois o que acontece com a velocidade dele? Começa a aumentar na descida. Então, ele vai começando a percorrer sempre distâncias cada vez maiores. E à medida que ele está subindo, ele vai construindo aqui o gráfico para mim, ó. Então, eu olho aqui as distâncias que estão diminuindo à medida que ele sobe, ok? Até o instante que ele vai parar e vai inverter o sentido do movimento. Vou apagar aqui as rabisqueiras que eu fiz, para vocês conseguirem ver o GIF certinho, tá? Então, já começou aí com o gráfico numa determinada posição, deixa rolar aí a primeira situação do GIF, ele repete, né? E aí eu vou para a segunda situação, que aí vocês conseguem entender, e aí eu já vou em câmera mais lenta, que eu vou segurando o vídeo. Aqui tem os 3 gráficos ao mesmo tempo, e tem o gráfico de energia cinética. Então, pera lá, vou pegar aqui, ó. Nessa situação. Bolinha lá embaixo, ó. Bolinha verde, tá lá embaixo no meu GIF. À medida que a bolinha verde vai subindo, eu vou vendo que ele percorreu uma grande distância no eixo Y, tá subindo. As distâncias são essas bolinhas branquinhas que tá aparecendo aí do lado esquerdo, ó. Tá diminuindo as distâncias até que ele chega no ponto mais alto da trajetória, que é a minha parábola. Então, olhando do lado esquerdo, que é o objeto, eu vejo que, para o mesmo intervalo de tempo, ele percorreu distâncias diferentes. E aí, o que vai acontecer? A bolinha parou, o vértice da parábola,
e aí ela começa a inverter o sentido do movimento. Começa percorrendo distâncias pequenas e depois ela passa a percorrer distâncias cada vez maiores, tá? Gráfico da velocidade. Aqui a bolinha foi solta do chão para cima, tá? Aí o que acontece com a velocidade na subida? À medida que ele está subindo, a velocidade está diminuindo. Veja, está no primeiro quadrante. Por quê? Porque eu adotei o sentido positivo da trajetória para cima. Então, vai subindo, a velocidade vai diminuindo de valor até que ela chega no zero. Eu nem tenho vetor velocidade, tá? Ele parou. Aí ele inverte o sentido do movimento. Ele começa a descer. Veja, eu estou no quarto quadrante, eu não estou mais no primeiro quadrante. Por que eu estou indo no quarto quadrante? Porque agora a velocidade está aumentando negativamente. Indo de -2 para -3, para -4, para -5, para -6. Tá? O tempo vai passando e esse vetor velocidade vai aumentando. Estou indo de novo. Ó. Vetor velocidade. Está subindo, velocidade diminui com o passar do tempo, progressivo, velocidades positivas para cima, parou, inverteu o sentido do movimento, quarto quadrante, as velocidades começam a aumentar negativamente. A aceleração. Aqui, a aceleração está sendo considerada -10, tá? Por que -10? Porque eu adotei o sentido da trajetória positivo para cima, ele sobe no sentido da trajetória, progressivo, a velocidade diminui. Está diminuindo, né? Ela diminui na subida. Se ela diminui na subida, o movimento é desacelerado, o que significa que a aceleração tem um sentido oposto ao da velocidade. Ah, mas você adotou velocidade positiva na subida? Sim, eu adotei velocidades positivas na subida. E aí, se a velocidade está diminuindo, é porque a aceleração tem sentido oposto. V positivo, A negativo. Aí, aqui embaixo o V é negativo e o A é negativo também. Tá? Adotei ele negativo no começo, ele vai negativo até o final. E, ó, passou o tempo, ele subiu e desceu. Opa, ele subiu e desceu. A aceleração é a mesma. Aqui eu tô brincando com o mouse, né, no vídeo que tá gravado do GIFzinho. Agora eu tenho aqui os 3 gráficos simultaneamente. Eu tenho o gráfico da posição Y, da velocidade e da aceleração com o passar do tempo. Então, à medida que ele sobe, os deslocamentos vão diminuindo, tenho aí meio arco de parábola, velocidade está diminuindo na subida, a aceleração é sempre a mesma nesses intervalos de tempo, atingiu a altura máxima, velocidade negativa, inverteu o sentido do movimento, mas a aceleração continua sempre sendo -10. Aí, quando vai mudar a aceleração, Glaucio? Vai mudar a aceleração quando eu mudar o local onde eu estou lançando o meu objeto. Aqui, por exemplo, eu tenho um astronauta lançando um martelo e lançando uma pena fora da Terra, está na Lua. Ah, mas na Lua não tem ar. Ah, na Lua não tem ar. Então, eu não vou ter a influência do ar sobre esses objetos. Começou daí. Eles vão cair ao mesmo tempo. Porém, não vai cair no mesmo tempo que se estivesse na Terra. Por que não vai cair no mesmo tempo que se estivesse na Terra? Simples, porque na Terra, a aceleração da gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é, a cada 1 segundo, a velocidade está variando em 10 metros por segundo. Na Lua, a aceleração da gravidade é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer, a cada 1 segundo, a velocidade está variando menos. Ela está variando 1,6 metros por segundo. Então, na Lua, demora mais tempo para cair. Ah, na Lua não cai, na Lua fica flutuando. Mentira, cai sim. Onde é que ficaria flutuando? Flutuando, na verdade, não, ficaria parado, né? Se eu tivesse num local onde não tem aceleração da gravidade. Tá? Na câmera a vácuo, ele não tirou a gravidade, ele tirou o ar. Se ele tivesse tirado a gravidade, ele poderia soltar a bola de boliche e a pena que nada aconteceria, não ia acontecer nada. Elas iam continuar paradas no mesmo lugar. Destravou e não cai, porque não tem gravidade para puxar isso. Professor, Oi. mas de acordo com os terraplanistas, não é gravidade, é densidade do ar.
Peraí, terraplanistas, me dá até arrepio quando eu escuto isso, gente. Nossa Senhora! Otávio, sobre vestibular, tá? Se o vestibular pede com resistência do ar. Ele pode pedir com resistência do ar, sim. Se eu te falar assim, a Unicamp vai te pedir um exercício com resistência do ar, com certeza vai, tá bom? A Unicamp gosta de ser diferente aí nas coisas, mas a Unicamp, por exemplo, ela vai te facilitar um pouquinho a vida, porque ela vai te escrever a expressão da resistência do ar, tá? Se for te dar um exercício de vestibular com resistência do ar, esse exercício não é apenas um estudo do movimento. Você tem que estar analisando as forças. Aqui, como eu não estou analisando força, eu não estou levando em consideração, ó, tem a gravidade? Tem. Ok? Mas eu não estou pensando que, ó, tem a força peso para baixo, tem a força do ar para cima, tem a força de alguém empurrando. Eu não estou pensando nisso. Tá bom? Então, se for ter exercícios com resistência no ar, de ar, no vestibular, inclui forças. Não tem como ser um exercício de movimento que não fale em forças, tá bom? Então, precisa estar falando aí nas forças. Por que que existe a gravidade, tá? Então, vocês já tiveram algum curso de eletricidade na escola? Já viram alguma matéria técnica de eletro? Sim ou não? No curso técnico de vocês, tiveram eletricidade básica? Com o UD? Joia. Então, vocês já viram alguma coisa de eletricidade básica? Já ouviram falar? Quem deu eletricidade básica? Foi o Beson e o Erwin. Beson e Erwin. Beleza, excelentes professores. Mas eles falaram para vocês que tinha um tal de campo elétrico, não é isso? Ouviram falar em campo elétrico? Joia. Então, vocês já ouviram falar, acho que falar até de força elétrica, lei de Coulomb, K, Q1, Q2, sobre distância ao quadrado. Joia. Estou abrindo aqui a lousinha, porque eu vou invadir um pouquinho aí a aula do Beson e a aula do Erwin de eletricidade básica, tá? Só estou esperando aqui a minha lousinha abrir para a gente entender da onde vem essa tal de gravidade. Eu estou em física clássica, tá, gente? O que é física clássica? É física do Newton. Eu não estou falando na física do Albert Einstein, não. Quando eu falo em aceleração da gravidade, em campo gravitacional, eu estou bem em Newton, bem teorias newtonianas que acreditam na existência desses campos. Se eu for falar em Albert Einstein, por exemplo, aí eu já vou estar falando de uma outra teoria que admite que existe um espaço que a matéria é capaz de deformar esse espaço, dando uma curvatura para ele. Opa, deixa eu ver se minha luzinha abre aqui. Abriu. Deixa eu apagar esses rabiscos aqui da aula passada, de não sei que turma. Então, vamos lá. Invadindo um pouquinho a aula do Erwin e a aula do Beson. O que eles explicaram para vocês na aula de eletricidade básica foi que existem cargas elétricas. Então, vocês já viram no ensino fundamental que um átomo ele tem prótons e nêutrons no núcleo e elétrons girando em torno desse núcleo. Beleza. Isso aí vocês viram, acho que em alguma aula lá do fundamental, né? Não é a menor partícula que existe, não é um átomo, assim como não é um elétron, mas a gente estuda aí a estrutura atômica. Se eu retirar elétrons, esse corpo fica carregado positivamente. Eu não consigo retirar prótons, eles estão no núcleo. Eu retiro elétrons, beleza? E aí, quando eu retiro elétrons, o corpo ficou lá com mais prótons. E aí eu observo que, como ele está com mais prótons, eu tenho aqui em volta desse corpo, agora eu estou olhando um corpo inteiro, algo que a física chama de campo, tá? A que campo é esse? Esse campo, ele é chamado de campo elétrico. A natureza dele é da carga elétrica. Não existe carga elétrica sem campo elétrico. E não existe campo elétrico sem carga elétrica. É como se fosse uma aura que estivesse acompanhando aqui, ó, a carga elétrica. Meson, acho que comentou isso com vocês. Tem lá em volta um campo. Esse campo, quando eu olho para ele, tem a capacidade de atrair ou repelir
cargas elétricas. Isso é, se eu pegar um elétronzinho e colocar aqui, opa, um elétron é uma carga negativa. E aqui eu tenho um corpo grandão, com falta de elétrons. O que vai acontecer? Esse elétronzinho vai querer correr na direção desse corpo carregado, tá? O que significa que o elétron vai entrar em movimento, e elétron em movimento, lá em eletricidade, vocês viram que elétron em movimento significa corrente elétrica. Faz diferença se eu coloco o elétron nessa distância que eu coloquei aqui, ó, que eu vou chamar de D1, ou se eu coloco esse elétron numa distância aqui, ó, que eu vou chamar de D2. Opa, vai fazer diferença sim, Gláucia. Por quê? Porque quanto mais longe eu estou da carga elétrica, menos eu sinto esse campo elétrico. Então, esse elétron que está nessa distância D2, ele vai ser atraído, mas ele vai demorar mais para chegar até o corpo, né? Ele vai sendo acelerado à medida que ele está indo em direção ao corpo, mas ele não sente tanta atração assim. O que significa que entre D1 e D2, isso aqui o Beson falou, acho que para vocês, existe o que nós chamamos de diferença de potencial, uma DDP. O D1 é capaz de produzir uma força de atração diferente do D2. Então, essa região aqui do espaço, que eu estou pintando de preto, ela tem um poder, uma capacidade de atrair o elétron diferente dessa outra D2. Então, aqui eu tenho um potencial. O que é potencial? Aquilo que pode vir a ser. Então, o elétron pode ser atraído se ele estiver nessa posição. Se ele estiver nessa outra posição, ele também pode ser atraído, porém não da mesma forma, não com a mesma intensidade. Então, eu tenho aqui uma DDP. E toda vez que eu tenho uma DDP, eu tenho uma corrente elétrica. Isso é, o meu elétron quer sair daqui e ir sempre para próximo da carga elétrica. Ah, o elétron não quer ir daqui para cá, ó, para essa distância D3? Não, o elétron não quer ir para essa distância D3, ele não quer sair daqui e descrever esse movimento circular. Por quê? Porque a distância que ele está é a mesma, ele quer ir em direção à carga, ele não quer ir aqui em volta. E por que ele não quer ir aqui em volta? Ele não quer ir aqui em volta porque a distância é a mesma. Então, o potencial aqui é o mesmo potencial aqui, porque as distâncias são as mesmas. O que é deltap? Eu não sei o que é, nem sei se pronuncia deltap. Eu nunca ouvi falar nisso, Ícaro. O Beson que falou em deltap para vocês? Delta Pi? Delta P? É uma diferença de potencial, tá? É uma diferença. Aqui a gente chama potencial de V, tá? Por que a gente chama potencial de V? Porque potencial, a unidade dele é volts. E aí a gente fala que é um delta V. É um V2 menos um V1. Que aí na física a gente usa U para DDP, diferença de potencial. Né? Os professores abreviam para DDP. Tá? Isso na aula de eletricidade, o professor de eletricidade com certeza falou para vocês, né? Se tem uma DDP, essa DDP gera a tal da corrente elétrica. Ah, mas o espaço não é livre, né, para o elétron se movimentar de uma extremidade para outra. Depende. Estou no vácuo? Estou no vácuo, é livre. Agora, se eu estou pensando em um fio, onde eu tenho um potencial de um lado e um potencial diferente do outro, aqui nesse fio tem partículas no meio do caminho. Coitado do elétron, ele quer ir de um lado para o outro, e ele está encontrando partículas no meio do caminho, ele está encontrando aí alguém para impedir a passagem dele, que é um resistor. Ok? Alguém que vai resistir à passagem dele. E toda vez que ele encontra alguém que quer resistir à passagem dele, ele colide, né? Opa, bati nessa partícula, bati na outra partícula, bati na outra, eu estou tentando passar. E elas estão tentando me impedir. Então, eu estou colidindo com elas. E essa colisão gera o que nós chamamos de calor. E aí o resistor esquenta. Ok? Então, é isso que acontece com... Nossa, eu viajei agora, hein? Entrei em eletricidade. Tá, não era isso tudo que eu queria falar, não. Mas vamos voltar aqui.
Então, as cargas elétricas, elas têm em volta dela, opa, eu sou professora de física, não de eletricidade para vocês. Então, as cargas elétricas têm aqui em volta delas o que nós chamamos de campo elétrico. É mãozinha levantada, houve um blum. Fala, Cauê. Ô, professora, tipo, Hum, tem o campo elétrico, certo? E hum. átomo não, o elétron tem uma carga. Tipo, dependendo da carga do elétron, isso pode afetar se ele vai ficar mais próximo ao próton e o nêutron ou mais distante Não. dentro A do campo. carga, a carga do elétron não muda. A carga do elétron ela é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, negativa. E a carga do próton, ela é 1,6 vezes 10 a menos 19 também. Só que a do elétron é negativa e a do próton, por convenção, é positiva, tá? Os cientistas adotaram sinais para elas. Por que adotaram sinais? Ah, porque um elétron é atraído por um próton. Então, eles têm alguma propriedade de diferente entre eles. Um próton e outro próton não se atraem, eles se repelem. Tá? Um elétron e outro elétron não se atraem, eles se repelem. Os iguais se repelem, os opostos se atraem. Tá? Então, eles têm todos a mesma quantidade de carga. O que faz eles girarem aqui ao redor do núcleo em camadas de valência diferentes, eu não sei se vocês já aprenderam camada de valência, camada K, L, M, N, é a quantidade de energia que foi dada para esse elétron para ele estar nessa camada na qual ele foi colocado. Se ele está numa camada de valência que não pertence a ele, ele sai dessa camada, tá? Então, se eu colocar um elétron na camada K, e essa camada K já tem a quantidade de elétrons máxima que permite, ele vai sair daí e vai para a camada L. Então, cada camada suporta uma quantidade de energia diferente. E esse elétron, ele está em movimento. Então, ele tem uma energia que a gente chama de energia cinética, que é ao redor da camada, tá? E aí, toda vez que ele muda, quanto mais longe ele está indo, ele está liberando o que a gente chama de energia, fóton, luz. Toda vez que ele muda de camada de valência, ele libera uma partículazinha de energia chamada fóton. E essa é visível. É a luz. Tá bom? Então, elétrons e prótons todos têm a mesma carga. O que eu retiro de um corpo é elétrons. Então, se eu pensar, ó, um corpo tem três prótons e 3 elétrons, esse corpo a gente chama de neutro. Ali não tem carga elétrica? Tem. Qual a carga elétrica dele? A carga elétrica dos elétrons são 3. Então, é 3 vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Tenho 3 vezes esse valor aqui, ó. Ok? Ah, mas ele tem as cargas dos prótons, que é quanto? 3 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Uma é positiva e a outra é negativa. E a quantidade é igual, é 3. Só que o que vai acontecer? Quando eu juntar essas duas quantidades de carga elétrica, eu vou falar, esse corpo é um corpo neutro. Ah, neutro porque não tem carga? Não, ele tem cargas. Mas a quantidade de cargas que ele tem é a mesma. Ah, quando é que um corpo está carregado? Quando ele perde elétrons. Ou quando ele ganha elétrons. Então, se eu tirar um elétron daqui, opa, mudou, não está mais neutro. Por quê? Continuo com 3 prótons, mas agora eu tenho 2 elétrons. E quando eu faço 2 vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19, vai dar um resultado menor do que quando eu faço 3 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. A conta já não bate. Aí, se eu tirar mais um elétron, opa, se eu tirar mais um elétron, ficou só com menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, ele tem mais prótons. E aí, a gente diz que ele está carregado positivamente. Aí, o campo elétrico dele, por convenção, aponta para a carga elétrica. Aí, isso aí é eletricidade básica. Isso é um curso todo aí que o Beson ou o Erwin deu para vocês, sobre quantidade de cargas elétricas, tá? Ele explicou para vocês que esse campo elétrico, em algum momento ele explicou para vocês que esse campo elétrico tinha uma expressão para calcular ele, e ele é um vetor, né? Então, como é que o Erwin e o Beson calculavam o campo elétrico? Ele era K, quantidade de carga, mais carga elétrica um corpo tem, mais intenso é o elétrico. Isso é, se eu retirar muito elétrons de um corpo tem vários átomos, né? Se eu retirar muitos elétrons desses átomos que estão aí, ele fica
fica com muito próton. Eu não tiro próton. O próton está no núcleo, eu não consigo tirar. Então, eu tiro os elétrons. Quanto mais elétrons eu retiro, mais positivo fica. Mas mais intenso fica esse campo. Que o professor de eletricidade disse para vocês, que à medida que eu aumento a distância que eu estou desse corpo carregado, eu percebo menos esse campo elétrico. Brinca com ímã, não é campo elétrico ímã, é outro tipo de campo, tá? Mas um ímã, o que que acontece? Se você pegar um ímã, ele tem norte e sul, e você colocar outro ímã aqui do lado para brincar, quando você tenta colocar norte com norte, não dá certo. Você não consegue juntar o ímã quando você coloca norte com norte. Você tem que colocar o quê com eles? Sul com norte, para que tenha aí atração. Opostos. Os opostos se atraem. O que é igual se repele. Ah, faz diferença se esses ímãs estão muito longe um do outro? Faz. Se eu tiver um ímã na minha casa e você um ímã na sua casa, a gente não vai perceber força de atração entre eles. Por quê? Porque o campo eletromagnético aqui em volta, ele também diminui com a distância. Todo campo diminui com a distância. Então, o que acontece com o campo elétrico? Quanto maior a distância, menos eu percebo o campo elétrico, tá? Quanto maior a distância, menos eu percebo o campo magnético. Quanto maior a distância, menos eu percebo o campo gravitacional, tá? E o que é legal, isso está variando com a distância ao quadrado, gente. Isso foi experimental, não é simplesmente linear com a distância. Se a distância é 1 metro, o meu campo tem um valor. Se a distância é 2 metros, o meu campo diminui 4 vezes. Se eu aumento a distância para 3 metros, o campo diminui em 9 vezes. Se eu aumento a distância para 4 metros, o campo diminui de intensidade 16 vezes. Olha a distância aqui embaixo no denominador. Sempre que eu aumento o denominador de uma fração, o resultado dela diminui. Só que aqui diminui com o quadrado. Ah, faz diferença o local onde estão essas cargas? Claro que faz. Então, a gente trabalha no vácuo. E aí aparece uma constante que nós chamamos de constante K. Viram essa equaçãozinha lá em eletricidade básica? Unidade de campo elétrico, Newton por Coulomb. Viram isso? Viu? Lá na primeira aula. Joia. E aí existe força elétrica. Eu não vou falar da força aqui, mas existe força. Beleza. Compreensível, né? O que o professor falou, tudo faz aqui sentido. Só que aqui eu tô falando não em cargas. Ah, minha aula não fala em cargas elétricas. Eu falo em massa. Tá? Toda massa tem em volta dela o que nós chamamos de campo. Que campo que essa massa tem em volta dela? Newtonianamente falando, é o campo gravitacional. Tá bom? Ah, como é que esse campo gravitacional é? Ele depende da massa. Eu vou chamar ele de G bem grandão aqui, ó. Ele depende da massa. Quanto mais massa um corpo tem, mais intenso é esse campo gravitacional. Depende do quê? Depende da distância também. Aí também está variando com a distância ao quadrado, gente. Olha como a física é linda. Cargas atraem e repelem cargas, que variam com a distância ao quadrado. Massa não repele. Aí é que está a diferença. Massa só atrai. E aí o que acontece? Se eu colocar uma maçãzinha aqui, uma maçã, um pequeno objeto, o que acontece? Ela é atraída pelo campo gravitacional da Terra. Ok? Ah, faz diferença se tem ar, se tem vácuo? Faz diferença, sim. Ok? E aí eu coloco uma constante aqui, que não é a mesma. Tá? Eu vou inventar uma letra para essa constante. Na verdade, a constante aqui é o G maiúsculo. Aqui para a gente é o G minúsculo. Tá? A constante é o que o G maiúsculo. Constante gravitacional. Tá? Massa atrai massa. Por quê? Porque existe aqui em volta o campo gravitacional. Aí, se dessa massa eu tirar elétrons, aí você tem 2 campos. Você tem o campo gravitacional e você tem o campo elétrico. Aí, se eu colocar isso em movimento, aí você tem o campo gravitacional, o campo elétrico e o campo eletromagnético. Nada impede de ter 2, 3 campos atuando ao mesmo tempo. Na prática, são 2, 3 campos atuando o tempo todo. Ok? Um é gravitacional e o outro é elétrico. Ah, então, quanto mais massa, mais campo gravitacional, sim. Só que se eu pegar uma massa muito grande, por exemplo, a massa da Terra, uma massa grande, tá?
e eu lançar aqui um objeto, ele pode ficar, dependendo do modo que eu lançar ele pode ficar orbitando ao redor da Terra. É claro que depende de como eu lançar. Se eu pegar um objeto e lançar ele aqui para cima com uma velocidade, ele vai cair. Aí, se eu lançar ele com uma velocidade maior ainda, aí ele vai cair. Aí, se eu lançar ele com uma velocidade maior ainda, ele vai cair. Só que à medida que ele está indo cada vez mais alto, o que acontece com a gravidade? Ela muda à medida que ele vai mais alto. Até que vai chegar um momento que vai acontecer, que ele vai ficar aqui, ó. Não tem nada puxando ele para baixo e não tem nada empurrando ele para fora, tá? Só que, normalmente, ele só quer um lançamento, a Terra está em movimento, né? Então, ele não sai bem na vertical, ele sai num lançamento aqui, ó, mais para oblíquo. Aí ele fica orbitando em volta da Terra. Ó, que legal, né? Consigo fazer ele orbitar. Não é qualquer velocidade, gente. Se a velocidade for muito grande, ele escapa. Aí ele vai embora do campo gravitacional e nunca mais eu pego ele. A não ser que ele volte aí, porque ele tem um motorzinho, ou ele resolve, ó, ali a Terra, vou voltar, quero voltar para o meu planeta. Aí já é outro detalhe, tá? Mas se ele não tem vontade própria, ele fica orbitando. Ah, professora, então eu vou imaginar o seguinte, eu tô aqui, eu tenho massa. Joia, você tem massa. Você tem campo gravitacional em volta de você. Olha que legal. Você tem campo. Aí, tá lá a pessoa que eu sou apaixonada por ela, passando perto de mim. Essa pessoa também tem um campo. E campos gravitacionais se atraem. A pessoa vai ficar atraída por mim por causa do campo gravitacional? Vai. Mas existe uma força de atração entre vocês, do tipo gravitacional, tá? Ah, pode ser que a pessoa não goste sentimentalmente de você, mas vai existir uma força do tipo gravitacional. Tá, professora, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comer muito hoje, muito amanhã, muito depois, e eu vou ficar com uma massa bem grande mesmo. Vou ficar uma pessoa redonda. E aí, quando a pessoa que eu gosto passar perto de mim, ela vai começar a orbitar em torno de mim, ela entra em órbita. Quando ela passa perto de mim, ela fica girando aqui ao meu redor, igual um planeta gira ao redor do Sol. Não, gente. Para entrar em órbita, para ficar orbitando, tem condições específicas, né? Já imaginou? Você passa perto de um gordinho e você começa a orbitar em torno dele? Não seria nada legal, né? Seria muito estranho. Você não consegue ir na padaria, que tem uma pessoa mais gordinha ali, opa, começa a orbitar em torno do gordinho e fico lá, né? Como um planetinha girando. Isso não acontece, ok? Quando a gente fala muita massa para ter um campo gravitacional muito intenso, eu estou pensando na Terra, eu estou pensando no Sol, eu estou pensando nesses astros. Lembrando, eu estou falando de física clássica. Na física do Einstein, gente, não é isso que acontece, tá? Não tem essa tal de força gravitacional. Então, na física do Einstein, existe o espaço. Vou desenhar um negócio linear aqui, ó, mas é como se isso aqui fosse o espaço, tá? E aí você coloca nesse espaço uma massa muito grande. E aí o que o Einstein diz? É como se fosse uma cama elástica aqui embaixo, e você coloca uma bola de boliche nessa cama elástica. Se você tem uma cama elástica e você coloca uma bola de boliche nessa cama elástica, o que essa bola de boliche faz? Ela deforma a cama elástica. Ela fica parada lá no meio. Você observa uma deformação nela. Aí o que o Einstein diz? O Einstein diz o seguinte, se você olhar ali por cima, né, a bola está aqui, mas o espaço aqui em volta, ele está deformado quando você olha por cima. E aí, se você lançar uma bolinha, joga uma bolinha aqui, ó, nesse espaço deformado, essa bolinha vai fazer esse movimento aqui, ó, até colidir com a bola de boliche. Então, a curvatura do espaço vai fazer com que a bolinha passe a circular aqui, ó, cada vez com alturas menores, cada vez com alturas menores, até que colide. Então, para o Einstein, não é o campo gravitacional que faz os planetas orbitarem, tá? É uma deformação no espaço que está fazendo com que esses corpos estejam girando lentamente, porque não tem resistência, nada disso, ao redor de um corpo de massa
maior. Aí eu já estou falando de uma física que não é a que a gente estuda no ensino médio, tá? Mas ela é bem compreensível para nós, se nós acreditarmos na curvatura do espaço. E aí tem a curvatura do espaço e tempo. Todos vivos até agora? Do outro lado? Estou falando muito, né? Tá chato isso aqui, né? Mas vamos lá, já falei em eletricidade, eu viajei na aula hoje. Quem for assistir essa aula depois vai ficar assim, nossa senhora, que viagem. Nos lançamentos horizontal e oblíquo, eu preciso lembrar de coisas importantes. Agora vem a parte chata da coisa, mais chata ainda, né? O que eu preciso lembrar quando eu falo dos lançamentos? Que não é o vertical, tá? Eu preciso lembrar de decomposição de vetores. Lá vem aquela matemática, lá vem a Glaucia com os vetores dela. Sim, lá vou eu com os meus vetores. Vai pegar o vetor, vai desenhar na origem do vetor dois eixos, eixo X e eixo Y. Da pontinha do vetor, desce uma linha imaginária até encostar no eixo X. Da origem até o eixo X, onde encostou, eu tenho uma componente da velocidade, que nós chamamos de componente Vx. Da pontinha do vetor, vai paralelo até encostar no eixo Y, eu tenho uma componente, que eu vou chamar de componente Vy. Como que eu calculo essas componentes Vx e Vy? Lembrando lá da matemática, vai ter um ângulo, tem um cateto oposto, tem um cateto adjacente, e aí eu tenho relações trigonométricas. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Já falei disso no começo do ano. O professor de matemática acho que também já falou. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Ah, mas quem são os meus catetos? Os meus catetos aqui são vetores. V, Vy e Vx. Quem é o seno? O seno é Vy sobre V. Minha hipotenusa é o V. Quem é o cosseno? O cateto adjacente, é o Vx sobre V. O V está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, Vy é V seno do ângulo. Deixe isso anotadinho na capa do caderno de física. Deixe isso anotado num post-it colorido, bem grande. Porque isso aqui é o que a gente vai usar. Já vem usando e vai voltar a usar de novo. Na decomposição... Opa, escrevi 2 vezes. Aqui é Vx. Tá? A gente vai voltar a usar isso aqui de novo. Onde? Lá no lançamento oblíquo, gente. Ele vai sair com uma velocidade que eu vou precisar decompor em x e y. Porque no x é constante, no y tem aceleração da gravidade, tá? Tô apagando os meus rabiscos. E, ó, o PowerPoint ali para ti. Apaga não. Não, tá aqui o PowerPoint mais bonitinho, ó. Vx, tá. Vy. Enquanto vocês estão copiando, eu vou começar aqui minha chamada, tá bom? Porque o tempo passa voando, daqui a pouquinho minha aula já acabou e eu ainda não fiz nem os exemplos aqui com vocês. Estamos em setembro, eba, dia 1º de setembro. Agosto passou muito rápido, gente, muito rápido. Adrian está presente, cadê o Adrian? Põe um S para mim no chat, se tiver aí, Adrian. Salve, salve, Adrian. Andrei, cadê o Andrei? Eu. Aê, Andrei. Tudo bem até aqui, Andrei? Compreensível o que eu falei? Por enquanto tá tranquilo. Tá bom, né? Ícaro, normalmente agosto passa em 35 anos mesmo, mas esse ano e o ano passado, Ícaro, eu não vi agosto passar. Isso me deixou muito triste por um lado, né? Não vi. Gente... Professor, esse ano a gente não viu o ano passar. Nossa, é muito estranho isso, muito estranho. Vê como o tempo é relativo, né? Tempo é relativo, velocidade é relativa, distância é relativa. São tudo grandezas físicas relativas. Arthur, tá aí? Arthur, cadê Arthur? Ninguém... Agosto passou muito rápido, Michel. Eu já vi panetone no mercado, eu já me assustei de novo. Falei, nossa, já tá vendendo panetone de novo. Que coisa. Arthur Ribeiro tá aí. Salve, salve, Arthur. Cadê o Davi? Presente, professora. Ok, Davi. Elisa, cadê a Elisa? Elisa, cadê você? Bom dia. Bom dia, Elisa. Compreensível o que eu falei até aqui, Elisa? Sim. Então, tá bom. Emanuel, o Conceição tá aí. Emanuel Conceição, cadê você? Emanuel José, professora. tá aí?
Oi. Não é Manuel com José, é Manuel Manuel Conceição. Os dois Emanuéis estão. O Conceição tá aí. Manuel Conceição. Não. O Emanuel José está. Conceição deve estar comendo. Quê? Tá comendo? Esther, cadê Esther? Oi, Esther. Fabrício. Cadê o Fabrício? Fabrício tá por aí? Felipe Daniel. Cadê o Fê? Oi, Fê. Francine, cadê Francine? Cadê a Giovana? Giovana, cadê você? Salve, salve, Giovana. Cadê Ícaro? Ícaro tá aí. Ícaro já até conversou comigo, não conversou, Ícaro? Cadê o Ícaro? Isabela. Isa, cadê você? Ô, Fran, você me pulou. Pulei? Aham. Como assim pulei? Pulei a Júlia. Júlia. Só para você se manifestar, Gil. Só para você se manifestar. Ok, desculpa, viu, Júlia? Ícaro tá aí, Isa também. Cadê a Jamile? Salve, salve, Jamile. Cadê a Joana? Oi, Jo. Cadê João Marcos? Salve, salve, João. João Vitor, os Santos. E o João Vitor Morazi. Os dois João Vitor estão. Jonatas. Cadê o Jonatas? Jonatas, cadê você, Jonatas? Tá por aí? Não? Cadê o Josias? Salve, Josias. Pessoal, posso trocar a tela? Ou tem alguém copiando ainda? Eu vou para uma outra tela, onde tem mais informações de coisas que vocês precisam saber. Lembrar, na verdade. As funções horárias do movimento uniforme e do movimento variado, tá? Nos lançamentos, em todos eles, a função do movimento variado nós vamos usar, tá? Então, todos os nossos lançamentos, todos, usam essa daqui. A do uniforme, eu só vou usar no lançamento horizontal. Qual que é o lançamento horizontal? Aquele que o objeto está aqui e faz metade de uma parábola, tá? E vou utilizar também no lançamento oblíquo, que é aquele que o objeto está descrevendo a parábola inteira. Nesses dois lançamentos, eu vou usar sorvete. No lançamento vertical, eu só uso Voate, Torricelli. Então, vejam, lançamento vertical não usa expressão do X, movimento uniforme, tá? Alguns livros mudam a letrinha. Como assim, Glaucia, mudam a letrinha? Ao invés de delta S, eles escrevem como delta H, para falar de altura. Aí usa V0T. Ao invés de A, usa G, aceleração da gravidade. Tá bom? O Voate muda só a aceleração A para G, em alguns livros. E Torricelli muda o A para G e o delta S por delta H. Eu, Gláucia, não faço essa troca, gente. Eu não faço isso, tá? Vocês vão ver que eu vou continuar escrevendo a expressão com delta S igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. O máximo que eu vou escrever é delta S Y, que é para lembrar que eu estou olhando na vertical, tá? Ou SX, para falar que eu estou olhando na horizontal. Então, movimento uniforme, eu só vou usar em lançamentos horizontais e oblíquos, porque eu só analiso o que acontece na horizontal, no eixo X, com essa expressão. Agora, essas outras todas aqui, é tudo na vertical, tá? Então, é tudo no eixo Y que eu tô olhando. Deixa eu apagar esses rabiscos para vocês copiarem, sem um rabiscozinho, né? Tá com... Ai, meu Deus, será que eu consigo apagar esse rabisco? Pera lá. Não, rabisco feito, rabisco não mais apagado. Elaiá, como é que eu vou apagar esses rabiscos? Ah, dá para apagar aqui com aquela borrachinha dali.
E, meu Deus do céu, aí tem que apagar um por um, porque ele não apaga todos de uma vez, né? Ou eu sou lesada e não sei fazer isso, que também é bem possível, né? A professora lesada, não sabe apagar. Vamos lá. Então, anotem num papelzinho que vocês vão precisar disso aqui nas aulas de lançamento. Quer dizer, tudo, né? Que a gente já viu. Vetores, movimento uniforme e movimento variado. Pessoal, na semana que vem, nós não temos aula na segunda-feira, tá? Por conta da emenda do feriado. Porém, vai ser disparado o e-mail de vocês da semana, do mesmo jeitinho, tá? Nós vamos continuar estudando os lançamentos. No e-book, já tem a lista de lançamentos, uma listinha básica, acho que tem uns 44 exercícios, com números, né? Porque deve ter alguns lá sem números. Então, tem uma listinha básica, quem se aventurar aí no feriado, quiser se aventurar no feriado a fazer a listinha já de lançamentos, já pode começar sem grandes problemas, porque ela está no e-book. Professora, Oi. eu tava copiando ali a fórmula, você tinha colocado é só a última ali do movimento variado que falta. É VY ao quadrado. VY ao quadrado, V0Y ao quadrado, aí você põe Y em tudo aí, ó. Só não põe no G, 2AY também? É V0Y ao quadrado, põe Y em tudo aqui, ó. Delta S Y, porque aqui é na vertical. O movimento variado, ele é na vertical. Ele é no eixo Y, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Então, aqui você chama de delta SY, V0Y, VY, V0Y, VY, V0Y, eu chamo de delta SY. Se quiser, troca as letrinhas para H, para ser altura, G para ser gravidade, aí fica a seu critério, tá bom? Ok. Ok? Cauê está presente? Cauê, cadê você? Dá um salve. Aê, salve, salve. Copiou essa tela aí, Cauê? E a anterior? Copiei. Ok, Fran, tô colocando aqui sua presença, Fran. Virou bagunça, né? Vira uma bagunça danada. A professora quer que copia, quer que responde chamada, quer que preste atenção na aula, né? Olha isso, foi chamado sim, Fabrício. Porque a professora quer que vocês façam 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Coloquei presença aqui para você, tá, Fabrício? E Francine também. Eu sou acelerada, gente. Cadê o Lemuel? Lemuel, dá um oi para eu. Aí, Lemuel. Léo, cadê o Léo? Serve, Léo. Lívia, cadê a Lívia? Oi, Lívia. Lucas Eduardo, cadê o Luquinhas? Lucas Gomes. Lucas Marçom. Salve, salve, Lucas. Lucas Rodrigues. Oi. Vamos lá. Matheus Alexandre. Teus, cadê você? Matheus Alexandre. Matheus Vilhena. Ah, meu cachorrinho vai latir, não. Matheus Vilhena. Cadê Matheus Vilhena? Michele. A Mi tá aí. Salve, salve, Michele. Tá econômica, né, Michele? Tem que copiar, responder. Vai só no pontinho mesmo, né? Pra ser mais rápido. Cadê a Mirella? Mirella. Aí, bom dia, Mirella. Deixa eu chamar meu cachorrinho aqui. Joãozinho. Vem cá, amor. Vamos lá. Nicolas, cadê o Nicolas? Salve, Nicolas. Otávio. Salve, Otávio. Raeli. Salve, salve, Raeli. Roger. Cadê o Roger? Bom dia, Roger. Samuca, cadê o Samuel? Oi, professora. Bom dia. Sofis, cadê a Sofia? Oi, Sofis. Estênio. Salve, salve, Estênio. Tiago. Cadê o Titi? Tiaguinho. Salve. Pessoal, vou tirar essa tela. E agora eu vou para aqueles probleminhas clássicos. Como assim? Já vai resolver problema, Glaucia? Sim, eu já vou resolver
problemas, tá? Para vocês verem que, por enquanto, o nosso assunto não mudou. O nosso assunto é movimento variado, tá? É um exemplo de lançamento vertical, então anotem aí. Lançamento vertical, exemplo 1. Eu vou tentar fazer meu cachorrinho parar de latir enquanto vocês copiam o enunciado do exemplo 1, ou tirem print, ou alguma coisa do gênero. Por favor. Isso, para de latir. Beleza. O que diz esse exemplo 1? O que diz esse exemplo 1 de lançamentos que eu estou propondo aqui para vocês, tá? Aqui não tem decomposição de vetores ainda, porque é lançamento vertical, tá? Um corpo é abandonado a 80 metros do solo. Olha que informação importante. Abandonaram ele a 80 metros. Então, eu vou imaginar que tem alguma coisa bem alta aqui, ó. E a distância do chão até lá em cima, onde está o meu objeto bolinha, é 80 metros. Como essa distância é na vertical, eu posso chamar de altura, ou eu posso chamar de delta SY. É uma variação de espaço. 80 metros. Agora, eu não quero chamar desse jeito, não, de delta SY. Então, você vai fazer o seguinte. Outra opção. Você vai desenhar o seu objeto lá em cima. E vai dizer, ó, aqui a posição inicial do meu objeto, ela vale 0. Ele está saindo dessa posição inicial. Ele vai cair. Então, aqui embaixo, a posição final dele é 80. Foi abandonado, você viu, Samuel? Ninguém teve consideração por esse corpo. Foi abandonado lá em cima, tadinho. Abandonaram ele. Abandonaram a própria sorte da gravidade aí, ó. Então, ó, tem a opção de chamar já de delta S, se quiser, ou então, lá em cima de onde ele saiu, o meu S é 0, ele chegou lá embaixo, o meu S é 80. Ok? Então, olha minha trajetória positiva para baixo. Se ele foi abandonado, a velocidade inicial dele é 0. Todo corpo abandonado tem velocidade inicial 0. Ah, mas à medida que ele cai, a velocidade dele aumenta. Sim. Por quê? Porque eu tenho uma aceleração aqui para baixo. E que aceleração é essa? É a aceleração da gravidade. Que aqui eu vou considerar 10 positivo e não negativo. Por qual motivo? O meu S é positivo para baixo, ó. Positivo para baixo. O que significaria para mim movimento progressivo. O V está para baixo, certo? Mas a aceleração também está para baixo, tudo está para baixo. Então, é progressivo e acelerado. Velocidade positiva e aceleração positiva para ele poder ser acelerado. O problema me diz o valor da aceleração. Tá aqui, ó. Aceleração da gravidade é 10. Ele aproximou para 10. Vai ter um outro exercício chatinho que vai falar 9,8. Tá? Vai ter, não se preocupa que vai ter. 9,81. Quando não tiver, aproxima para 10 mesmo. E o corpo, estando livre de forças dissipativas, que seriam essas forças dissipativas? Ah, não tem nada que vai atrapalhar a queda dele. Não tem o ar. A pergunta é, um instante. Então, vai lá na pergunta, determine o instante e a velocidade. Então, tem duas perguntas. Instante é tempo e velocidade a gente usa a letrinha V. Então, é isso aqui que ele quer saber. Tempo e velocidade. Para atingir o solo, lá no chão. Então, o que eu sei de informação? Eu sei de onde ele saiu, eu sei onde ele chegou, ou se eu quiser, eu já tenho o deslocamento dele, 80 metros.
fica a critério de vocês. Eu sei também a velocidade inicial dele. A velocidade inicial dele é 0. Eu sei a aceleração, que é a da gravidade. Isso tudo eu sei. E eu quero tempo. E eu quero velocidade. Eu tenho expressões para isso. Quais expressões? Ah, você tem sorvete. Posso usar sorvete? Não. Sorvete eu só uso no eixo X, na horizontal. Quando não tem aceleração. Aqui tem aceleração. Então, não posso usar sorvete. Então, o que eu tenho? Tenho sorvetão. Se quiser, escreve o sorvetão assim, ó. S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Ou então, escreve ΔS igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. É a mesma coisa. Porque se você levar esse S0 para o outro lado, ele fica negativo e S menos S0 é o ΔS. Então, os dois jeitos está certo de escrever o sorvetão, tá bom? Então, continuando. Tenho sorvetão. O que mais que eu tenho? Eu tenho voate. V igual a V0 mais AT. E eu tenho Torricelli. V igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Como ele me perguntou primeiro o instante, eu vou ver qual delas eu vou usar para descobrir o instante, o tempo. Torricelli não me dá o tempo, então não posso usar o Torricelli para descobrir tempo. Eu posso usar voate e posso usar sorvetão. Não vai dar para usar o voate, porque eu ainda não calculei a velocidade final. Ah, mas você pode usar Torricelli para calcular a velocidade final? Posso. E depois substituir no voate para achar o tempo? Claro, gente. Aí vai ficar a critério de vocês, como é que vocês querem resolver. Aí eu posso começar pelo sorvetão. ΔS igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. Eu tenho ΔS? Tenho, é 80 metros. Ok, Lucas, eu já ponho presença para você, tá? Então, meu ΔS é 80 metros. Ele foi abandonado, velocidade inicial 0. A aceleração é a da gravidade, é 10. T quadrado sobre 2. Esse 0 vezes T some, né? O 10 dividido por 2, dá para simplificar aqui, ó, vai dar 5. Então, eu fico com 80 igual a 5 vezes T quadrado. O 5 está multiplicando, passa dividindo. 80 dividido por 5 é igual a T quadrado. 80 dividido por 5 dá 16. Portanto, o T é a raiz quadrada de 16, que vai me dar 4 segundos. Nossa, mas raiz quadrada, a resposta é mais ou menos 4. Não. A resposta para nós vai ser 4, porque não existe tempo negativo para nós. Tá? Então, usei sorvetão para achar o tempo? Usei sorvetão para achar o tempo. Mas ele também quer velocidade. Como é que eu acho velocidade? Posso usar Torricelli ou posso usar voate. Velocidade final que eu quero. Velocidade inicial, 0. Aceleração, 10. O tempo eu acabei de calcular é 4. O que vai me dar 40 metros por segundo. Se fosse Torricelli, 0 ao quadrado, mais 2 vezes 10, vezes 80. 2 vezes 10 vezes 80, isso vai me dar 1.600, cuja raiz quadrada é 40. Então, tanto faz qual expressão eu use, desde que eu não erre a matemática, eu chego na mesma resposta. Tudo tranquilinho até aqui. Perfeito, né? Não é tão mais difícil. É que eu vou usar todas as expressões que eu tinha antes. Essa é a única diferença. Ok? Por enquanto, como é lançamento vertical, eu só vou usar as da lista passada. Sorvetão, voate e Torricelli. A última lista que vocês me entregaram eram só essas expressões que usava. Aí, à medida que eu for avançando no lançamento, eu vou pegando as outras expressões também. Tranquilo até aqui? Quem compreendeu o que eu fiz, coloca um ponto para mim no chat, por favor. Só para eu ver se vocês estão me acompanhando. Belezinha. Os primeiros exercícios da lista de exercícios já são sobre esse assunto, tá? Lembrando, a lista está no e-book apenas. Posso ir para o outro exemplo? Tiraram print, copiaram. Ah, eu não vou poder ir para o outro exemplo.
Minha aula acaba 9h10, é isso? Ou é 9h20 que acaba a minha aula? 9h20, professor, eu acho. Peraí, das 7h30 às 8h50. Das Ah, 7h30. não, 9h10 já 9h10. É 9h10, isso. Senão eu vou pegar, eu vou no embalo aqui, e aí já viu, né? Então, pessoal, vou encerrar a aula por aqui. Na próxima aula, que é sexta-feira, a primeira aula, eu retomo com mais exemplos desse assunto e vou avançando aí para o lançamento horizontal e para o lançamento oblíquo, tá certo? Eu espero que o YouTube não impeça eu de publicar essa aula. Eu descubro que eu não vou conseguir publicar porque eu não posso usar a imagem lá do